Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ciclo Otto. Mas a gente trabalhar com fluido que efetivamente está no interior do cilindro é muito complexo por alguns motivos. O primeiro é uma mistura de ar e de combustível. Então, definir as propriedades termodinâmicas de uma mistura é bastante complexo porque essa mistura ela tem que ser fixa. Já traz uma complexidade por ser mistura e outro aspecto é que essa mistura nem sempre ela é constante. A relação ar-combustível ela muda ao longo do processo, ao longo do funcionamento do motor. Outro aspecto é a própria composição do combustível, ela vai mudar. Imagine hoje que nós temos motores flex, então cada hora o combustível tem uma composição, uma parcela de gasolina, uma parcela de álcool, ora 100% álcool, ora 100% gasolina e ora uma mistura entre esses dois extremos. Então estabelecer qual fluido de trabalho está exatamente no interior do cilindro seria bastante complexo. Por isso, então, a gente vai adotar o que é chamado de ciclo padrão ar. A gente vai considerar que o fluido de trabalho não é aquela mistura ar-combustível, mas é simplesmente ar. Para quê? Para que a gente possa estabelecer um ciclo termodinâmico, calcular as suas propriedades, e é claro que ele vai ser uma sombra do ciclo real. Mas as modificações, as melhoras, as otimizações, as deficiências que podem ser identificadas no ciclo padrão ar podem ser replicadas e aplicadas num ciclo real e os benefícios também serão obtidos. Talvez não na mesma proporção, talvez não na mesma ordem de grandeza, mas conceitualmente aquilo que a gente melhorar ou piorar no ciclo padrão ar, isso vai se refletir numa mesma tendência, numa mesma direção, num ciclo real. A gente faz isso exatamente para simplificar a análise, por esses motivos que eu disse, especialmente do fluido, mas existem outros. Então, quais são as hipóteses que nós vamos adotar, assumir para estudar o ciclo, tanto o ciclo Otto quanto o ciclo diesel? A gente vai adotar esse ciclo chamado de padrão ar, que são essas aqui. O fluido é o ar, então não é uma mistura, por esses motivos que eu já disse. A gente vai considerar que o ar é um gás ideal, exatamente para poder fazer os cálculos termodinâmicos. Não há admissão nem escape. Essa é uma consideração bastante importante. Ou seja, a gente vai trabalhar ali num sistema fechado. Por mais que isso não seja realidade, o motor ele não é exatamente um ciclo, se a gente pensar assim, porque existe entrada e saída de massa no ciclo real, no motor real, mas no ciclo padrão ar, então a gente vai considerar que o ar ele fica ali o tempo todo. Ele vai ser comprimido, expandido, aquecido, resfriado, gerando, trocando calor, energia, mas aquela quantidade de massa ela é fixa. Os processos de compressão e expansão são isentrópicos, isso é bastante importante, ou seja, eles são adiabáticos e irreversíveis, o que na realidade não é verdade, é óbvio. Existe transferência de calor na expansão e na compressão, a gente sabe, e esses processos são altamente irreversíveis, até pelas condições mecânicas do equipamento. A combustão ela não vai ocorrer, porque se só tem ar, se não tem combustível, como que o ar vai entrar em combustão? Não faz sentido. Porém, vai haver um fornecimento de calor em um processo isocórico, ou seja, volume constante para motor do ciclo Otto, ou isobárico para o motor do ciclo diesel. E o retorno às condições originais, porque o ciclo, o fluido ele pode percorrer uma trajetória bastante longa, mas ele sempre tem que voltar no mesmo ponto. Então, o retorno às condições originais vai ocorrer mediante a transferência de calor para uma fonte fria. Como não tem escape e o fluido foi aquecido, ele vai ter uma expansão, mas mesmo assim ele vai ter uma quantidade de energia ainda residual. Então, para retornar às condições do ponto de partida, ele tem que perder calor, e essa perda de calor vai ser para uma fonte fria num processo isocórico, ou seja, num processo a volume constante. Então é como se o pistão ficasse parado ali esperando o ar perder aquela energia para depois o processo continuar. Adotadas as considerações então do ciclo padrão para o ciclo padrão ar para o ciclo Otto,
Então aquele ciclo bem desenhado, que nós tínhamos visto, medido efetivamente ou indicado, ele vai se transformar nesse ciclo aqui. Então vejam, não tem os processos de admissão e expansão. O ponto 1 começa exatamente já na pressão atmosférica. E aí aqui a gente vai ter, então, entre os pontos 1 e 2, o processo de compressão com a entropia constante, ou seja, isentrópica. O fornecimento de calor entre os pontos 2 e 3, uma vez que nós não temos a combustão. E vejam então que é como se o cilindro se deslocasse do volume 1 ao volume 2, e essa transferência de calor, nessa transferência de calor, o pistão ficasse parado, esperando, entre aspas, esse fornecimento, esse aquecimento do fluido de trabalho, que nesse caso é o ar, do ponto 2 ao ponto 3. E esse aquecimento, essa transferência de calor também vai gerar o aumento de pressão. Aí a gente vai ter uma expansão também isentrópica do ponto 3 ao ponto 4. Aqui então a gente tem a geração de trabalho. E do ponto 4 ao ponto 1, a gente vai ter aquele retorno à condição original, à condição inicial, com o volume constante. Então, de novo, é como se o pistão ficasse parado, esperando essa energia residual aqui ser transferida em forma de calor. Relembrando um pouquinho dos conceitos da termodinâmica, no interior dessa curva aqui a gente vai ter o trabalho líquido. Então aqui a gente tem o trabalho total, o trabalho bruto, vamos dizer assim, o trabalho de expansão, mas aqui a gente tem a área abaixo dessa curva aqui, a gente vai ter o trabalho de compressão. Então a área no interior dessa região aqui, que seria a área líquida, representa o trabalho líquido desse processo. Representando o diagrama, o processo ciclo padrão ar no ciclo Otto, um diagrama TS, que também é bastante importante, a gente tem aqui os mesmos processos. Então, a compressão isentrópica, aqui o eixo de entropia, aqui de temperatura. Então, a entropia entre 1 e 2 são iguais. Aí a gente tem o fornecimento de calor, a absorção de calor a volume constante. Então, uma fonte quente, que no processo real é a combustão, mas no processo aqui, uma fonte qualquer vai fornecer aquela quantidade de energia. Depois nós vamos ter a expansão, a redução de pressão entre 3 e 4 num processo isentrópico também. E finalmente o retorno à condição original ao volume constante, perdendo calor aqui entre os processos 4 e 1 para uma fonte quente. E aqui a gente tem a pressão atmosférica chegando aqui ao ponto 1. De forma análoga, aqui nós temos a área abaixo dessa curva aqui é o calor total absorvido, a área abaixo dessa curva aqui é o calor rejeitado. Então automaticamente a área no interior aqui da curva é o calor líquido. Nesse caso, então, o trabalho líquido é igual ao calor líquido. Essas áreas têm que ser iguais. E para a gente entender, então, associar, lembrando de novo, esses ciclos estão descrevendo as propriedades do ar, o estado termodinâmico do ar nesse ciclo, ao longo desses processos, formando o ciclo completo. Fazendo uma analogia, uma visualização desse processo com os movimentos dos cilindros, nós temos aqui de novo, então, aquela figurinha que já tinha sido mostrada anteriormente. O processo de aspiração no ciclo termodinâmico padrão ar ele não ocorre. O ciclo termodinâmico ele vai ocorrer apenas dentro desse retângulo aqui. Então esse processo real no ciclo termodinâmico ele fica transparente. Aí sim, os pontos 1 e 2 a gente tem a compressão, que está mostrado aqui a compressão. Entre o processo de compressão e o processo de expansão, não existe movimento nenhum do cilindro, mas existe o recebimento de calor, que está sendo mostrado aqui. Então é como se o pistão ficasse parado lá de novo, como eu já disse, recebendo calor, o ar recebendo calor. Depois a gente tem os processos de 3 a 4, vejam só, de 3 a 4, esse movimento do pistão, e depois ele fica paradinho lá, como se ficasse parado, ele cede calor ao ambiente, voltando então ao ponto 1. Na realidade aqui depois nós temos a exaustão dos gases no movimento ascendente do pistão,
para depois voltar aqui na aspiração, mas esses dois processos aqui, exaustão e aspiração, não são representados no diagrama termodinâmico padrão ar, exatamente porque não existe entrada nem saída de fluido. Então, com essa simplificação, a gente consegue estudar de forma mais clara os pontos de melhora, quais são as perdas, quais são os efeitos, se a gente modifica o volume, se a gente aumenta a pressão, qual que é o ganho de energia, quais são os pontos de melhora de eficiência energética. Com esse ciclo padrão fica muito mais simples, porque a gente conhece as propriedades do ar atmosférico e os cálculos termodinâmicos ficam mais corretos e mais fáceis de serem executados. E obviamente depois, para transferir isso para a realidade, haverão algumas diferenças, mas o conceito sempre vai ser preservado.